pessoal, voltamos com o nosso podcast Taço Conta. E hoje teremos um teminha daqueles intrigantes, né? Aqueles temas que a gente pensa, meu Deus, será que isso é verdade, mentira ou é só mito, né? E a gente vai estar falando um pouquinho hoje sobre algo muito comum em diversas profissões e que nem todo mundo dá atenção devida. E a gente vai falar aqui com um amante desse negócio, gente, que ele adora essa área, tá? Então vamos falar hoje sobre código de ética, mais código de ética para o profissional da contabilidade. Vamos falar um pouquinho das infrações comuns e fiscalização da profissão. E nada mais, nada menos, temos aqui hoje o nosso podcast, Roberto Schulz, né, meu amigo, e também nosso representante no Conselho Federal de Contabilidade, que tem não só conhecimento, mas tem a vivência de todo esse processo aí do nosso código de ética. Antes disso, né, queria pedir para vocês curtirem nossas redes sociais, nosso YouTube, nosso Instagram, nosso Facebook, TikTok, né, nosso Telegram também, que a gente também tem o Telegram. E, claro, não deixe de assistir a gente na SDP TV, a rede de streaming de televisão, todas as terças-feiras, às 23 horas, horário de Brasília. Roberto, obrigada por você estar aqui com a gente no Taço Conta, nosso podcast, nosso programa, né? Primeiro, vou apresentar para vocês quem é o Roberto, né? Além de ser uma pessoa meio doida por trabalho, como diz a minha filha, workaholic. Roberto é contador, administrador e técnico em contabilidade. Vocês viram como ele é pior do que eu, tá? Sócio administrador das empresas Coller Two Serviços Contábeis, uma. Singular Serviços Contábeis Especializados, 2. E Métodos Serviços Contábeis. Ele não só é um contador de empresa, ele é um contador de 3 empresas, né? Você precisa ser um doido normal, é dono da contabilidade. Doido ao quadrado são 2 empresas. Roberto tem 3. Olha só que desafio. É presidente do Conselho Fiscal do Sebrae, do período 2023 a 2026. Membro da diretoria do Sindicato de Empresas e Serviços Contábeis do SESCOM Espírito Santo e da Associação da RESCOM. Ex-presidente e vice-presidente da Associação de Contadores do município da Serra, ocupando atualmente o cargo de primeiro secretário. Conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade, que eu já falei para vocês, até 2025, atuando na Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina. E não é à toa que ele trouxe esse tema para a gente. E também atua na Comissão de Conduta do Conselho Federal. E, claro, ele esqueceu de colocar, já foi ex-presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, aqui do nosso estado. Roberto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada por você ter aceitado o convite, né, aqui da TASO, de participar com a gente. Obrigada por ter trago um tema da nossa profissão, que entendo ser relevante. A gente está falando aqui para o Brasil e fora do Brasil. Inclusive, a gente recebe perguntas dos nossos telespectadores de outros países também, que são brasileiros e moram fora, né? Então, aí a gente tem Estados Unidos, Itália, Karina, que não deixa eu esquecer, né? Chile, tem acho que 7 países diferentes. Então, a gente tem aí um público bem vasto. Mas falando para público contábil, né? É uma honra ter você aqui com a gente, e aí não é puxa-saquismo, você entende bem e é um defensor aí dessa questão. Então, nós te agradecer mais uma vez por você estar aqui conosco e falar que o tema é um tema realmente intrigante, é um tema delicado, né? E um tema que merece a nossa atenção devida, que hoje a gente sabe que a gente não dá essa atenção, até pela vivência que você teve como vice-presidente de fiscalização, como presidente e agora nos representando aí no Conselho Federal de Contabilidade. Então, já começando o nosso bate-papo e já enchendo ele de perguntas, né? Queria primeiro que você falasse um pouquinho para a gente o que é ética, né? E como que você enxerga a ética aí nas nossas vidas. Bom, primeiro, é um prazer, uma honra estar aqui com você, participando do seu programa de entrevistas e tratando desse tema que, de fato, é sempre muito importante, cada vez mais importante. Mesmo, às vezes, a gente vivendo e vendo situações no nosso dia a dia que, às vezes, dão a impressão de que não vale a pena ser ético. E exemplos dos mais variados de que, às vezes, parece que o crime compensa, né? E no Brasil, a gente vive muitas situações assim. A ética continua sendo e vai sempre ser muito importante. Eu acho que a gente precisa dormir, né, colocar a cabeça no travesseiro e ter certeza de que fez o correto, fez o melhor. E eu vou começar assim, falando de uma historinha que ela trata um pouco de religião, de religiosidade, mas
que foi, assim, ela é engraçada no meu ponto de vista, mas muito interessante para a gente refletir. Uma pessoa estava em cima de um muro e estava em dúvida se fazia a coisa certa ou a coisa errada, né? Tinha que tomar uma decisão. E de um lado do muro estavam os anjos chamando: vem para cá, pula para cá, né? Vem porque aqui é o certo. E do outro lado estava o diabo jogando baralho e nem aí para a pessoa que estava em cima do muro. E a pessoa ficou incomodada e falou: pô, diabo, você não vai fazer propaganda para eu pular para o seu lado? Aí o diabo respondeu: o muro é meu. Agora eu lembrei da história. O muro é meu. Então, quando você está em dúvida entre fazer o certo e o errado, você já está errado. Porque não deve ter dúvida para fazer o certo. Então, acho que é importante a gente sempre pensar nisso. E aí, emendando ainda uma outra história, essa é uma história que é contada pelo Mário Sérgio Cortella, numa entrevista com outro filósofo, num programa desses de filosofia. Ele conta a história de uma corrida que aconteceu na Espanha e o corredor que estava à frente, estava bem à frente do segundo colocado, e ele passou por um portal e achou que tinha terminado a corrida. E ele deu aquela diminuída no ritmo, né? O corredor que vinha em segundo acompanhou e falou com ele: olha, não chegou ainda não, segue, né? Não sei se você conhece essa história, já ouviu ela também. E aí o repórter, quando atravessaram, ele ficou em segundo, o outro estava em primeiro, continuou em primeiro, perguntou ao segundo: por que você fez isso? Ele falou: fiz isso o quê? Por que você deixou Avisou, ele, né? Por que você deixou ele ganhar? Ele falou: mas ele ia ganhar. Mas você estava lá, mas se você tivesse passado, você iria ganhar. Mas ele falou: mas que graça teria isso, né? E aí o repórter continuou insistindo que ele podia ter feito isso, mas ele falou: mas qual seria a honra dessa vitória, né? E aí ele faz aquela pergunta: o que eu ia dizer para minha mãe, né? Então, eu ganhei porque o cara errou o caminho, eu ganhei porque foi a disputa justa. Então, o último reduto da ética é a nossa mãe, né? Então, se a gente não sabe o que vai dizer para a mãe, é porque você fez alguma coisa muito errada. Então, eu acho que o tempo todo a gente tem que estar muito preocupado com o que vai dizer para a nossa mãe. Porque na hora que você não tem coragem nem de contar para sua mãe, o negócio ficou muito feio mesmo. E aí a gente entra na ética da nossa profissão, né? E me incomoda muito quando eu vejo assim contabilidade do tráfico de drogas, a contabilidade do esquema de corrupção lá não sei aonde, porque, infelizmente, a contabilidade é uma ferramenta de extrema importância para os bons negócios, para os negócios lícitos, mas acaba sendo também para os negócios ilícitos. Porque controle tem que ter em qualquer um dos dois, né? Nos lícitos e nos ilícitos. Exato. Senão, dentro do ilícito, você também é roubado. Pois é. E aí a gente precisa colocar de novo a cabeça no travesseiro. Será? Né? Depois a gente vai entrar no que a gente tem recebido no Conselho Federal, mas a gente precisa conhecer o nosso Código de Ética. E ele está lá na NBC-PG 01. E nós, contadores, não só o Código de Ética, nós precisamos conhecer a legislação da nossa profissão. Nós aprendemos lá na faculdade, na escola, no curso técnico ou no curso superior, várias legislações, trabalhista, previdenciária, de CMS, de IPI, de regulamento de imposto de renda, de contabilização, disso, daquilo outro, mas e a legislação que rege a nossa profissão? A gente tem uma matériazinha de ética, né? E o 20, 40 horas. Né? E o Decreto-Lei 9295 de 46, que é a lei de regência, né? E o nosso Código de Ética, e a resolução que trata da fiscalização. Então, precisamos conhecer isso.
e o Código de Ética precisa ser conhecido, né? Eu tive a honra de participar da última revisão do Código de Ética, que foi em 2017, né? Ele é de 2017, se eu não me engano. E foi muito interessante porque o Conselho Federal convidou vários profissionais de contabilidade do Brasil todo. Acho que foi 15. 15, né? Porque você era presidente, 18 e 19. Vice-presidente, não. Foi 17? 18, 19, 17. Acho que foi 17. Mas, de qualquer maneira... Não, 19, desculpe. 19. Você era presidente. Isso, e ele foi revisado até 2018. Então, de qualquer maneira, sim, foi muito interessante essa participação. E eu pensei para trazer aqui, para essa nossa conversa, lá no item 4, né, da NBCPG 01, ela... Na linha A, traz talvez o que seja o mais importante. E eu costumo dizer que se eu cumprir esse dever, o resto fica sendo o resto. Eu só queria fazer, Roberto, É porque, para a gente que é da área contábil, existem as normas técnicas, né, e as normas gerais, né? E essa é uma norma geral, por isso que a sigla é diferente. É NBCPG, né, que é geral da profissão. Exatamente. E a técnica, ela é focada em NBCTG, né? Então, só para a gente entender a diferença do que o Roberto está falando, são normas gerais que deveriam ser de conhecimento de todo profissional. Então, por isso que ele está falando essa questão da gente ter esse conhecimento lá desde a faculdade, que a gente não tem, na verdade, a gente tem uma matéria muito pequena. Inclusive, no exame de suficiência cai questões da ética, né? Mas a gente deveria usar essa norma para aplicar dentro da nossa profissão constantemente, né? Por isso que eu comecei perguntando para ele, e ele deu esses 2 exemplos, a gente entender o que é ética, né? Primeiro, né? E a norma de ética da profissão contábil, ela pega o conceito original da ética e traz para dentro da forma como a gente atua na nossa profissão, colocando algumas premissas para isso, que é o que o Roberto vai comentar agora. Bom, e aí na linha A, nós temos o seguinte: exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica. Ou seja, se isso... Já diz tudo, né? Zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica. Se eu fiz isso, provavelmente todas as demais coisas terão sido de alguma maneira cumpridas. Ou seja, sei o que eu estou fazendo de acordo com o que tem que ser feito, respeitando aquilo que tem que ser respeitado. Exato, com zelo, né? E aí, se precisar fazer diligência, eu faço. Se precisar investigar, eu investigo. De novo, honestidade colocada aqui de forma bem destacada. E aí eu destaquei mais algumas, né? A linha E: aplicar as salvaguardas previstas pela profissão, pela legislação, por regulamento ou por organização empreendedora, toda vez que identificar ou for alertado da existência de ameaças mencionadas nas normas de exercício da profissão contábil. Nós, profissionais da contabilidade, não aplicamos as salvaguardas que nós temos direito e que a profissão nos orienta, que a lei nos orienta. Você já me ouviu falar isso outras vezes, nós somos muito pouco formais na nossa relação com o cliente. Por que você acha que é isso, Roberto? Desde antigamente, que era fio do bigode? Eu vejo como uma característica da profissão. Se você vai procurar um advogado, para qualquer coisa, a primeira coisa, ele te ouve, elabora um contrato e diz aqui, assina aqui. E aí eu começo a trabalhar. Nós, contadores, somos resolvedores de problemas. Essa é Se ele nos procura, a gente ouve, já dá sugestões. Já sai resolvendo e... Sem nem saber se vai ser contratado. Exatamente, ainda tem isso. Não fazemos contrato, fazemos o trabalho, e eu vou chegar nesse ponto depois, mas não tomamos o cuidado que devemos tomar, essa é a verdade. E muitas das autuações acabam acontecendo em função disso. Então, a gente precisa ser mais profissional.
E talvez mais uma resposta, Carla, nós somos pessoas de confiança. Sim, somos na minha visão, nós somos a primeira pessoa que tem contato com o empresário. Isso. Né? E eu diria, o empresário, não só na condição de empresário, mas na condição de pessoa. Você já deve ter vivido isso. Problema com filho, problema Sim. com a esposa ou com o marido, com problema familiar, problema nós somos como psicólogo, padre, pastor, né? Então, por isso que as relações, confidente. por isso que as relações que a gente tem normalmente são longas. Sim. Né? Claro que a gente está vendo um outro momento agora de todas as profissões, e isso também está mudando, mas em geral ainda muitos são relações bem longínquas, assim, de Sim. muitos anos. Eu tenho um cliente, separei a Sociedade de Paulo 2000, que é o cliente que está comigo desde antes de eu e Paulo a gente separar a sociedade, quando a gente fez uma divisão pequena ali, que ele me deu alguns clientes, estão comigo assim, já fazia contabilidade, era responsável pela empresa, e 2001 até hoje, 22 anos, a empresa ainda está comigo. Sim. Então, normalmente a gente tem essas relações bem duradouras, e é até meio surpreendente pra gente quando o cliente fala, não, eu quero mudar de contador. Que isso vem acontecendo com uma certa frequência nas sucessões, né? E a gente até não está preparado para ouvir isso, a gente que é mais antigo, porque a gente está acostumado o cara abrir empresa com a gente, morrer com a gente, né? Durante o período. E a gente está vendo um momento bem diferente agora, nesses termos. Eu acho até interessante essa mudança, que a gente não está preparado para isso também, né? E, Roberto, essa abordagem na profissão contábil não é uma abordagem tão fácil quando a gente fala de código de ética. E eu vou te fazer uma pergunta. Nos últimos meses, nós estamos agora em outubro aqui, e esse programa vai sair provavelmente lá em novembro, né? Mas nos últimos meses, aí vamos pegar os 3 meses, a gente tem ouvido prisão de contadores suspensos, você com certeza muito mais, mas eu estou pegando pelos jornais. Contador condenado, mídia, imprensa. Estou falando além do Conselho Federal de Contabilidade. E casos públicos como Loja Americana e outros casos aí recém também divulgados, onde a contabilidade e a auditoria é colocada à prova por infrações. Não importa se é voluntário ou involuntário, mas infrações. E éticas, claro, né? Porque se você frauda alguma coisa, você está infringindo o código de ética. O que leva você, na sua opinião, tá essa evidência toda? É o protagonismo que a contabilidade tomou, ou seja, sempre existiu isso, só não era divulgado. É realmente a mudança de comportamento de contadores, uma mudança de comportamento ruim, né? Ou você acha que a naturalidade com as coisas que vão acontecendo, até pela prospecção da profissão, ou nenhuma das três, o que você acha? Por que você acha que está tão em evidência a divulgação, a publicidade desses dados por parte da contabilidade? Protagonismo. Sempre existiu, infelizmente, mas, de fato, se nós compararmos a nossa profissão nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, nós ainda temos aquela coisa do primo pobre, do patinho feio, mas nós somos muito mais importantes, sempre fomos, mas hoje a nossa visibilidade está muito maior. A nossa visibilidade está muito maior. E isso, de alguma maneira, traz esse ônus. Perfeito. Traz o bônus, mas eu traz sempre esse falo ônus, isso, que né? O engrandecimento de alguma coisa traz a exposição. É natural. Sem dúvida. E eu estava num podcast com o Eduardo Zanotelli, né? E aí a gente comentou algo, não tem a ver com o código, mas assim, por que as pequenas empresas não querem divulgar os seus resultados? Porque elas têm medo do que vem a vir com isso, né? Porque eu deveria estar feliz em divulgar que eu tenho ótimos faturamentos, ótimos indicadores, excelente condição de trabalho, mas ao contrário, eu não quero que as pessoas saibam disso. Eu não quero participar de um programa de qualidade, por exemplo, do Sescom, porque eu não quero que as pessoas vejam que eu sou 1, 2, 3, que não importa a quantidade de estalecas que eu tenho. Eu brinco que é estalecas, né? De estalecas que eu tenho lá. Eu não quero que as pessoas me vejam como uma pessoa com qualidade. Quero ficar no meu cantinho. Então, o profissional contábil, ele tem isso bem que você falou.
é da profissão. A gente está sempre se vendo como patinho feio e a gente quer se excluir do processo. Só que o mercado trouxe uma realidade diferente, trouxe uma realidade de protagonismo nos últimos anos. Trabalho feito e que se deve levar em muita consideração pelo Conselho Federal de Contabilidade de todos os regionais. Essa evidenciação da profissão, eu acho que isso se tornou maior ainda durante a pandemia. Porque quem segurou a onda, quem segurou as empresas, conversou com o empresário e aguentou, foi a contabilidade. Então, a gente tem essa coisa, né, do protagonismo, que a gente não quer ser protagonista. A gente sempre quer ficar... Sabe aquela visão... você, como eu, pegou a fiscalização em loco nas empresas. Os fiscais já chegavam na empresa perguntando onde eram os fundos, porque o contador sempre foi alocado no fundo da empresa, no canto, na lateral, nunca na frente, né? Por quê? Porque a gente sempre foi dado como isso, o patinho feio, é o cara que tem todos os resultados, a coisa tá ali, lá longe, né? Então eu quero manter distância. E hoje não dá mais para ser assim. Não. Então eu concordo com você, acho que o protagonismo fez com que a gente ficasse mais em evidência. E aí, em consequência, a evidência são das coisas boas e das coisas ruins, né? Mas eu não acho isso ruim, não. Eu acho que os bons profissionais devem dizer, olhar aquilo como exemplo e dizer, isso aí, tá vendo? Me gera risco. Sim. Então, eu tenho que entender como é que isso funciona. E eu vejo também, eu acho importante quando se noticia isso, porque a gente ainda tem aquela cultura, não vai dar nada, não. Se der, é pouca coisa. Não é isso, né? Que tem acontecido. Nós temos reuniões mensais do Conselho Federal e pelo menos três profissionais são caçados por mês. É triste dizer isso, mas mostra que o Conselho também, os Conselhos Regionais e o Conselho Federal estão agindo no sentido de tirar e é triste mesmo, esse mal profissional. É triste. Você sabe como é que eu penso em relação a isso? Porque é a vida inteira de uma pessoa. Sim. E outra, pode ser um profissional que está com 70 anos. Sim. Mas nós vamos chegar depois nisso, mas infelizmente, muitos por crime contra a ordem tributária. E exatamente aí, envolvidos em corrupção, envolvidos em situações que causam danos a terceiros, causam danos ao poder público, a sonegação. Sempre, né? dano com alguém, né? Exatamente. Mas, seguindo aqui, comunicar a linha L, a linha I, comunicar desde logo ao cliente ou empregador em documento reservado eventual circunstância adversa que possa gerar riscos e ameaças. Então, nós estamos falando dos deveres. Nós não temos esse hábito, nós não temos isso. Nós acabamos virando cúmplice dos processos. E se fazemos, nos sentimos culpados. Exato. Então, o que a gente faz com o nosso filho? Nós não dizemos a ele, olha, corrigimos, não pode, isso aqui não pode. Você está numa relação comercial com o seu cliente. O seu cliente está te colocando em risco e você não faz nada? Será que é esse o procedimento? Então... E outra, você achar que você não faz nada, você acha que você vai se eximir da responsabilidade? Então, ou da corresponsabilidade? Então, por isso que eu queria te fazer, aproveitando esse tópicozinho, fazer mais uma pergunta. Qual que é a importância de se ter um código de ética dentro das empresas de contabilidade? Que você sabe que a gente não tem, né? A maioria das empresas não tem. Um código de ética para os funcionários, e eu estou falando ética diferente de conduta. A gente não aplica, normalmente a gente não tem isso estruturado para os nossos colaboradores assinem. Porque a gente também fica meio restritivo. Fala assim, você vai admitir o funcionário. Então, empresas de grande porte fazem isso. Então, você está entrando na minha empresa. Código de conduta está aqui, assina aqui que você concorda. E código de ética está aqui, porque eu não consigo acompanhar todas as operações que todos fazem. Sim. Mas ele tem que ser responsável, apesar dele não assinar, ele tem que ser responsável pelo aquilo que ele executou. Se a gente adotasse esse procedimento, eu estou falando da gente porque eu também me incluo nessa, se a gente adotasse esse procedimento, a gente talvez teria mais assertividade quando a gente fosse falar com os colaboradores. Porque hoje eles sabem que a responsabilidade recai toda sobre o proprietário do escritório.
Então, aí eu te pergunto, você não acha importante que dentro das empresas de contabilidade haja a divulgação, a transparência do código de ética da profissão e que haja uma responsabilização por quem executa, independente de assinar ou não? Com certeza. A gente fala muito em compliance para as empresas. Quando saiu a lei do compliance, eu me lembro de vários eventos, né, feitos pelo CRC, pelo Conselho Federal, pela FENACOM, pelo SESCOM, falando sobre a importância do compliance, principalmente para empresas que participavam de licitações públicas e tal. Compliance para os outros e compliance para nós, né? Na LGPD, eu já senti um movimento um pouco mais consciente por parte do contador, porque nós lidamos direto, né? Com as informações sensíveis ali. Então, qual foi a primeira providência? Opa, deixa eu pedir ao meu funcionário para assinar aqui, principalmente no departamento pessoal, né? Que ele sabe que ele não pode divulgar nada disso. Ora, por que não fizemos isso ou não fazemos isso com o código de ética? Então, lá na TAS a gente criou o código de conduta, a gente até compartilhou, sim, né? Eu ia comentar que você comentou isso até comigo, você compartilhou comigo. A gente fez o código de conduta e olha que não foi por LGPD, não foi nada. Na realidade, eu fazendo mestrado, olha só que coisa, né? A gente faz por um motivo, sendo que deveria ser outro, e eu, como eu digo, ponho aqui a minha culpa, né, de um pouco disso como empresário. Eu fazendo mestrado em consultoria na Argentina, surgiu de que a gente sugerisse temas da dissertação. Uhum. E aí eu liguei para o Luiz Fernando e falei, Luiz, você podia ser meu co-orientador. Aí ele linkei, eu falei, não, eu gostaria de aplicar o compliance em empresas de contabilidade, eu gostaria que fosse o meu tema de dissertação, mas eu não quero como teórico, eu gostaria de fazer um estudo de caso na TASSO. E aí voltei de Buenos Aires e liguei para ele. Ele falou, primeira coisa, você tem código de conduta? Aí eu falei, não, ele tão providencia. Então ali ele foi conversando comigo, foi por isso que eu fiz, ele foi conversando comigo sobre tudo que eu deveria ter internamente, independente de ter um funcionário 2.0, que eu deveria ter internamente, preparando para criar toda aquela situação junto aos clientes, quer dizer, de dentro para fora e não de fora para dentro. E aí, logo em seguida, veio a Lei Geral de Proteção de Dados, 2018, sendo convalidada em 2019. E aí, quando a gente fez a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, com o Lécio lá no escritório, que assim, eu aprendi demais com ele, é uma pessoa muito entendedora do direito, né, da segurança de dados, dessa coisa toda, o Lécio me exigiu, você tem que ter o código de conduta. E eu tinha por causa disso, e a gente melhorou ele dentro da LGPD. E aí, manual interno de comportamento, como eu não tenho uma quantidade de funcionários igual você tem hoje, né, já tive 42, hoje não tenho. Mas, assim, se eu tivesse, eu ficaria extremamente preocupada com todas essas situações. E, com certeza, hoje, considerando todo, e aí citando o exemplo da LGPD, eu teria, além do código de conduta, o código de ética. Porque a gente lida com muita informação de terceiro. Não é informação só do nosso cliente, é a informação do fornecedor do cliente, do cliente do cliente, do funcionário do cliente, da família, de algumas pessoas envolvidas nisso tudo. Então, é um código de ética do relacionamento, é muita coisa envolvida. Então, a gente, como empresa de contabilidade, nossos relacionamentos são muitos e a cadeia de informação ela é muita também. Por isso que eu te fiz a pergunta. Eu acho que é da sua opinião. Eu acho que a gente precisa melhorar isso dentro das nossas empresas de contabilidade, né? Acho que a gente precisa entender que isso é necessário para que a gente tenha uma segurança, que é o que você comentou, né? Que hoje a gente, por muitas vezes, não tem. Por esse, não vou chamar de descaso, mas por essa falta de atenção à ética. Porque primeiro que a gente acha que todo mundo é ético. Quando você faz entrevista, eu não sei se vocês estão nos assistindo, já fizeram uma entrevista com alguém que a gente pergunta assim, quais as suas qualidades? Eu sou ético, não, amor, deixa eu te falar. Isso aí você tem que ser, senão você não precisava nem estar aqui fazendo entrevista. Isso não tem que ser uma qualidade. Qual é o seu diferencial? Não, eu tenho ética. Eu sou honesto. Eu falei, não. Falar, amor, isso é prerrogativa. Eu quero saber o que você acha que você tem a mais do que já é necessário para você exercer a profissão. Que é a sua obrigação, isso. Eu não estava lembrando a palavra, mas do que é a sua obrigação. Então, eu já fiz N entrevistas na minha vida de empresário
que a pessoa falava, não, das minhas principais qualidades é que eu sou honesto. Mas eu não achei que você não fosse para fazer entrevista com você, entendeu? Nem estaria te entrevistando. Né? Então, acho que falta um pouco desse discernimento, sabe, Roberto, do que você está falando. E aí, partindo disso, e bom saber que você tem essa visão e que a gente deixa de fazer para a gente não ter o devido valor para isso, quais são os nossos deveres aí perante, no código de ética, né? Mais importantes que a gente tem que se atentar para eles? Bom, além desses que eu falei, eu vou passar rapidamente aqui. Faz a nossa lição de casa, dá pra gente aí, ensina a gente, como disse. Né? A linha J, despender os esforços necessários e se munir de documentos e informações para inteirar-se de todas as circunstâncias antes de emitir opinião sobre qualquer caso. Muito importante, toda a história tem no mínimo 3 versões, não são 2, não, 3, 4, 5, então... Cuidado com as suas opiniões antes de conhecer de fato todos os fatos. Uma muito importante aqui, a linha K. Renunciar às funções que exerce, logo se positive falta de confiança por parte do cliente ou empregador e vice-versa, a quem deve notificar por escrito, respeitando os prazos estabelecidos em contrato. Perdeu a confiança no seu cliente? Aquele cliente que você olha assim, qualquer coisa que acontecer de errado, a culpa é minha, né? Sua de contador, sai disso, sai dele. Isso pode ser um livramento. Gostei tá? disso. Um livramento. Então, pense como um livramento, porque faltou confiança, e a gente percebe isso. A gente percebe que... Nas reuniões a gente percebe. Tá ali estranho. Não vai morrer de fome. Tenha certeza que... Tem muita empresa que nesse Deus mercado. vai te ajudar e vai resolver isso. Mas perdeu a confiança, sai fora. Quando substituído em suas funções... informar ao substituto sobre fatos que devam chegar ao conhecimento desse, a fim de contribuir para o bom desempenho das funções a serem exercidas. Posso fazer uma pergunta? Olha que bonito. É lindo, mas não seria uma falta de ética já falar aquilo que me fez entregar a contabilidade? Não. Assim, como você disse... Eu não assino um contrato de confidencialidade? A mudança de profissional de contabilidade, é claro que você não vai... os caras não prestam, não sei o que. Não é nesse aspecto. Mas o cara vai me perguntar, por que você entregou a contabilidade? A coisa assim, claro que tem que ser tratado com muito cuidado isso. Mas, de qualquer maneira, eu e vários que estão nos assistindo, e você, já deve ter assumido uma contabilidade daquele cliente que vem falando que tudo que o contador fazia antes, você estava errado. Então, a culpa era toda do contador. Já é um ponto para você ver que tem algo errado. Eu acho que se você já recebe esse tipo de informação, fique com os 2 pés atrás, né? Cuidado. E essa troca de informações, ela é muito importante. É claro, eu já tive esse cuidado de ligar, dizer, olha, tem essa situação. Hoje eu tenho feito reuniões com contadores que assumem, às vezes, contabilidade de empresas que eu era o responsável. Mas você sabe que nem todo contador aceita isso, né, Cat? A gente sabe. Pois mas tem olha... contadores que têm um ego lá em cima e que não querem conversar, né? É triste. Mas assim, na minha visão, só quem perde é ele, né? Exato. Porque se eu estou passando uma contabilidade, eu estou recebendo uma contabilidade, a gente vive no mercado, eu tenho que ser compreensivo para isso. E a nossa relação é desgastante. Sim. Né? Eu tenho clientes de 30 anos, mas não é fácil. Quantas vezes eu pensei, agora vai. E não foi, está lá ainda até hoje. Então, que permaneça mais o tempo em que for feliz, né? Igual o casamento, enquanto estiver feliz. A linha N, ser solidário com os movimentos de defesa da dignidade profissional, seja defendendo remuneração condigna ou defendendo as instituições como o Conselho Regional de Contabilidade, como o SESCOM, como o Conselho Federal, como a FENACOM, como as associações de contabilistas, como o sindicato. Então, todos nós trabalhamos de forma voluntária em prol da nossa profissão. Então, é ruim quando você vê um colega
que não conhece, que nunca esteve lá, Gente, falando mal. Sabe o que eu falei esse dia numa palestra? Eu falei assim, a prova de que a gente ama tanta profissão que a gente tá é exatamente a dedicação voluntária que a gente tem. Sim. Porque, olha, não é para qualquer um, não. Eu falo para você, as pessoas perguntam, com certeza você deve ouvir a mesma coisa. Viajar para lá, viajar para cá, atender fulano, atender as pessoas de graça, dar palestra de não sei o quê. Meu Deus, como é que você aguenta? Amor. É isso, é porque a gente gosta da profissão que a gente tem. A gente é doido, né? A gente é doido. Falei? Aquilo. Eu sabia que ele ia confessar. Antes de acabar o podcast, ele já confessou. Não, mas é você porque... entra nisso... É a cachaça. É cachaça. É a cachaça. Mas é amor mesmo. Eu diria que é um... Não, é amor. eu falei. A gente começa a gostar daquilo e porque incomoda gente, tanto tudo quando que a gente ouve alguém tem, falando mal. Tanto né? você quanto eu, a gente tem através da nossa Sim, profissão. Tudo. Né? Tudo que a gente tem, não só materiais, mas amizades, Sim, né? Nossa, Relacionamentos. Esse é o mais caro, né? o mais precioso. Então, a gente tem isso tudo através da nossa profissão. Sim. E é por isso que a ética ela tem que estar presente, para a manutenção dessas relações. Sim. Bom, rapidamente falando sobre as vedações, né? E a gente tem lá também, assim como tem os deveres, tem as vedações. Assumir direto ou indiretamente serviços de qualquer natureza com prejuízo moral, né? Ou desprestígio para a classe. Auferir qualquer provento em função do exercício profissional que não decorra exclusivamente de sua prática lícita, concorrer no exercício da profissão para a realização de ato contrário à legislação ou destinado a fraudá-la, apropriar-se indevidamente de valores, bens, de qualquer tipo de crédito confiados à sua guarda, reter abusivamente documentos de clientes, isso é proibido, e exercer a profissão contábil com negligência, imperícia ou imprudência. Eu vou me ater... A pior dessas aí é reter documento, gente. Deus me livre. Isso é o maior erro que um profissional da contabilidade comete. Você tem direito para receber... Eu tô com uma mulher falando aqui comigo agora, Isa, falando que o contador não quer liberar a documentação para ela. Eu falo, meu Deus, não dá para entender que em 2023 ainda tem gente que age assim. Exato. Tá aqui, ó. Se você tem direito para receber, entra na justiça, protesta, manda para o SPC, tem forma de receber o valor. Serasa, mas documento é do cliente, então não pode reter. Eu diria que esse último é o que mais me preocupa. Exercer a profissão contábil com negligência, imperícia ou imprudência. E o que acontece aí? Eu falo o seguinte, eu não faço contabilidade de cooperativa. Eu não sei fazer contabilidade de cooperativa. Eu não tenho conhecimento suficiente. Posso estudar, posso conhecer, posso aprender, posso trabalhar com alguém que sabe. Ok, parceria, aí sim, né? Fazer parceria. Mas assumir uma contabilidade, assumir um serviço em que eu não tenho conhecimento suficiente, isso é imprudência, isso é imperícia. Trabalhar com atividades que você não tenha domínio. Né? Então, você pode prejudicar o cliente, inclusive. Né? É natural que você prejudique. Muitíssimo. Né? Então, então, as vedações estão ali, mas, de novo, exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica. Em resumo, é isso, Se eu faço isso... Você evita o resto. O resto não precisa nem ler. Mas leia tudo. Né? Roberto, e quais são as infrações mais comuns? Se a gente fosse parar hoje, assim, se o profissional... Porque uma coisa ruim que a gente tem hoje na nossa... Não vou dizer na nossa profissão, não. Vou dizer atualmente no mundo, né? A gente não está tendo paciência para ler. Né? A não ser quem gosta mesmo de se debruçar. E quando se trata da nossa profissão, você já reparou nos grupos como é que as pessoas não estão lendo nem o que está se escrevendo lá dentro? A pessoa... A gente tem... Eu citei alguns exemplos aqui nos últimos podcasts. A gente coloca alguma coisa ali, a pessoa não leu e pergunta a mesma coisa. Aí você coloca, não, está acima. Sim. A gente está sem paciência. A pessoa já leu um trechinho, já diz que já deduz ou interpreta aquilo. E aí... Fica aquela piada de quem não sabe ler. Manda o áudio. Oi, gente. Não, mas parece brincadeira. Mas o WhatsApp é muito... Eu vou dizer que... Falaram assim pra mim. Carla, não manda e-mail. E-mail tá em desuso. Oi?
E-mail em desuso? Quem falou isso? Eu tô velha, então e-mail em desuso. Pô, é tanta mensagem do WhatsApp que eu vou me perder entre elas. Sim. Passa e-mail, porque você escreve tanta coisa ali, a não ser que seja alguma coisa focada só aquilo ali. Eu só uso o WhatsApp e Skype normalmente para coisas curtas. Para uma orientação maior, não dá. Tem que ser e-mail. Mas, assim, os mais jovens não querem mais usar e-mail. Só o WhatsApp. Não, eu já ouvi aí os meus também. clientes mais jovens falam assim, não, manda no WhatsApp. Meu Deus, quer mandar um negócio para eu ler no WhatsApp de 10 páginas. Sim. Manda no e-mail para eu poder entender melhor, para eu ter calma para ler. Porque não é tão fácil. E é por isso que eu te pergunto, como a gente não tem esse costume hoje de ler com calma, de analisar, interpretar, para repassar a informação correta, e a gente não costuma privilegiar nós, contadores, os eventos, as palestras de ética. Eu queria que você passasse para a gente quais são as infrações mais comuns que a gente tem na nossa profissão ou relatadas pelo Código. Bom, eu separei 4 aqui, as 4 principais. Infelizmente, em primeiro lugar, disparado, deixar de elaborar escrituração contábil. Por mais absurdo que isso possa parecer, é para isso que nós existimos, é para isso que nós estudamos. Não é para fazer folha de pagamento, não é para apurar ICMS, PIS, Para mim, você nem precisa dizer isso, que eu já sei isso. Pois é. Mas é bom que você fale para os outros, porque as pessoas acham que esse é o nosso principal foco. Então, por favor, né? É muito triste quando a gente vê isso. Vou falar da segunda, que é muito preocupante, a ausência de contrato de prestação de serviço. Que agora a legislação mudou, né? Mudou, mas veja bem, para mim, quando o Conselho Federal obrigou o contrato de prestação de serviço, ele quis proteger o profissional da contabilidade dele mesmo. Sabe, na realidade, eu acho que a obrigatoriedade do contrato deveria continuar com não penalidade de multa. Sim. Aí, na realidade, agora tirou a obrigatoriedade. Vai ser feito mas tirou a penalidade. Tirou a penalidade. Mas, veja bem, quem não tem contrato assume responsabilidade ilimitada. Então, hoje, é um exemplo que eu sugiro que sigam. Eu faço muita declaração de imposto de renda de pessoa física. Tem que ter contrato. O cliente assina ali que eu fiz a declaração de imposto de renda com base nos documentos que ele me encaminhou. Eu posso contar um caso bem interessante? Pode, até porque existe já processos aí judiciais onde o contador foi obrigado a ressarcir. Teve um agora recente, inclusive foi um dos casos que saiu no jornal. Pois é. Contador é condenado. Vou contar o caso, mas foi nosso aqui do Espírito Santo. Mas logo em seguida eu mandei para o contador a notícia que eu acho que foi um contador de Minas Gerais, eu não me lembro aqui, mas eu acho que foi Minas, que foi condenado a pagar para o cliente, pessoa física, o honorário advocatício que ele teve que pagar para se defender. Ele foi condenado a isso e ainda pagar a diferença de tributo por erro na declaração. Mas vou contar um caso nosso aqui no Espírito Santo, tem gente do Brasil inteiro vendo e ouvindo a gente, de até de fora do país. Um cliente, no cargo lá, na gestão do CRC, um cliente de um contador me ligou, pedindo para eu intervir junto ao profissional de contabilidade, porque as pessoas também não têm noção, né? Acho que a gente tem o poder de fazer isso. Pedindo para eu intervir junto ao profissional de contabilidade, porque ele fez a declaração dele durante X anos, a Receita Federal notificou, cobrou a diferença de tributo, ele teve que contratar um advogado e gastou X mil reais para esse advogado. E ele tinha falado com o contador que ele queria que o contador reembolsasse o honorário advocatício. Ele ia entrar com uma denúncia lá no Conselho Regional de Contabilidade contra esse contador. E ele já estava com o advogado, já estava com a denúncia pronta, mas a denúncia era um primeiro passo. De posse dessa denúncia no conselho, ele iria entrar na justiça pedindo ressarcimento. E ele me contou toda a história, me ligou N vezes. E eu falei, olha, não seria melhor o senhor conversar com o contador? Eu já tentei. Aí é aquele negócio, né? Toda a história tem N versões. Uhum. Aí eu, para não dizer que eu não atendi, porque ele estava insistentemente mandando mensagem, falou com o contador, porque ele falou, eu gostaria, Carla, que você entrasse em contato com ele antes de eu entrar com a denúncia. Porque, de repente, eu não entro com a denúncia, se a gente se acertar. Eu entrei em contato com o contador. E, claro, a primeira reação do contador, não preciso nem te dizer, né? Qual foi, né? Porra, que o cara não sei o quê, começou a falar mal do cara e dizer tudo que o cara fazia de errado, não sei o quê. Não. Eu falei, olha,
Eu não sei qual foi o motivo, não me interessa, eu estou te ligando para que você tente conversar com ele, porque ele já está com a denúncia formalizada. Ele só não deu entrada por essa situação. Aí a minha pergunta para ele foi: você tem contrato de imposto de renda com ele? Eu não faço contrato. Não tem como. Aí a defesa do contador: eu não tenho como provar que eu entreguei a declaração dele. Eu falei: como não? É só ver o IP da máquina que enviou. Ele: eu falei: eu não sei se você tem acompanhado as notícias, mas pelo IP da máquina sabe de onde saiu o envio da declaração. Não, mas se for assim, eu vou dizer tudo que ele fez de errado, porque ele fazia recibo que não sei o quê. Eu falei: tô ouvindo. Eu falei: olha, se você fizer isso, você, como confeccionou a declaração, é uma culpa dupla. Porque você, sabendo que estava errado, declarou mesmo assim. Você não deveria ter declarado. Porque o cara foi autuado exatamente por isso. E ele vinha fazendo essa prática há anos. Ele foi autuado que acho que 1 ano. Mas os anos anteriores ele não foi pego, vamos dizer assim. Eu sei, Roberto, que aquilo foi indo. Aí saiu a notícia de Minas, do contador. Eu liguei para ele de novo e falei: olha, você já conversou com o cliente? Vendo a notícia. Falei: vou te encaminhar uma notícia. Aí encaminhei a notícia pro WhatsApp dele. Aí ele me ligou: Carla, você acha que eu devo fazer isso? Você acha que isso vai dar resultado? Eu falei: olha, eu sugiro você conversar com ele e entrar num acordo com ele. Porque, por tudo que você me falou, você pode ter problema. Sim. Exatamente o que você falou agora. Resumo, Roberto. Ele entrou em contato com o cliente e indenizou o cara, dividiu não sei quantas vezes. Ou seja, ele sabia que ele tinha a culpa. Sim. E aí, esse afrontamento hoje, gente, que é o que o Roberto está falando, quando você descumpre o código de ética, que foi o caso, quando você não cumpriu com todo aquilo que você leu, quando você não cumpre com os seus pré-requisitos mínimos de prestação de serviço, e um deles é o contrato, o seu risco é gigantesco. É. Depois que ele resolveu tudo, o cliente me ligou, me agradeceu também, o cliente me ligou, agradeceu. Ele falou: Carla, você faz contrato? Eu falei: faço, me manda. Eu peguei o modelo meu, que eu faço contrato de imposto de renda da pessoa física, e mandei. Mas você faz imposto de renda da pessoa física pela empresa? Não, eu faço pela Carla. Vou te mandar o contrato aí para você ver. Tirei o nome do cliente, né? E mandei o contrato. Mas um contrato de 3 páginas para o imposto de renda da pessoa física. Eu falei: porque tem cláusula de confidencialidade que é gigantesca, que eu elaborei junto com o Lécio, até te mandei também, né? Que é só a cláusula de confidencialidade, que foi o Marcelo que fez, ela é enorme. Colocando ali todas as obrigações e deveres de cada um. Então, aquilo ali é 1,5 páginas. E aí tem a parte que você falou, da entrega de informações, tem aquilo tudo. Então, se eu não tomar cuidado, isso pode recair sobre mim por uma simples declaração de imposto de renda. E aí, qual vai ser a desculpa? Eu não cobrei o preço. Eu não fiz. Não, agora é tarde, meu amigo. Então, é aquilo. Tem um lema do advogado que eu acho que serve pra gente: é não produzir prova contra si mesmo. Contra si mesmo. O não fazer o contrato é isso. Exato. Você falou muito bem. E a gente falou o exemplo do imposto de renda, mas é muito comum. Você faz para mim a declaração de ITR, você faz para mim a apuração do ganho de capital, você elabora um contrato social, qualquer coisa, nem que seja uma proposta onde tenha o básico do que você se compromete a realizar, pega o aceite do cliente e é um contrato. Aquilo é um contrato. Agora, não ter nada é assumir responsabilidade ilimitada. E o que o cliente disser que você deveria ter feito, vale. Mas ele não falou isso, não está escrito. Então, por favor, faça contrato, se proteja, seja formal, use as suas salvaguardas, né? Agora, não ter contrato, pelo amor de Deus. Terceira coisa, muito ruim de novo. Primeira, não fazer contabilidade. Terceira, fazer a contabilidade em desacordo com as normas brasileiras de contabilidade. E a quarta, para não entrar, inobservância às formalidades da escrituração contábil. Olha só. A primeira, a terceira e a quarta são muito próximas. A primeira, a terceira e a quarta são escrituração contábil, são normas contábeis, é a nossa prerrogativa. E aí eu coloco, Carla, o seguinte: qual é a preocupação? É com a multa que o CRC vai cobrar? Será que essa deve ser a nossa principal preocupação? E se seu cliente participa de uma licitação e ele tinha preço para ganhar, e ele ia ganhar 1 milhão naquele contrato,
e ele perde a licitação porque foi desclassificado porque o balanço dele está errado. De quem você cobraria esse 1 milhão? Ai, gente, é triste, tá? Meu Deus, quando você pega... Eu cobraria do contador. Você pode cobrar lucros cessantes, né? Lucro cessante. Então, é absurdo Por isso. isso que Então, eu por acho favor, que tem que tomem validar cuidado. a frase que você falou logo no início. Hoje, o que ele quis dizer logo no início, eu vou transformar a frase dele. A gente é que tem que escolher o cliente. Porque se eu deixar o cliente me escolher, eu posso ter problema. Exato. E se você não se sente seguro para fazer, né, cuidado. Negligência, imperícia, imprudência, né? E aí eu coloco ainda uma outra situação. E se é uma contabilidade de terceiro setor e seu cliente, associação ou fundação, tem lá a isenção do INSS da parte patronal, e em função de um problema de balanço ele não consegue renovar essa isenção. Então, você tem dinheiro para bancar 1 ano de INSS dele sobre a folha? Será que você tem? Então, não é a multa do CRC que deve te preocupar com relação a essas 3 infrações. Inclusive, teve um podcast também que a gente teve com o Eduardo Zanotelli, e ele comentou sobre isso, que a contabilidade dentro das normas melhora o rating das empresas e abaixa a taxa de juros. Eu até brinquei com ele, pena que as instituições financeiras não divulgam isso. Quando o seu cliente paga a Serasa, você consegue saber, porque vem na análise, vem descrito isso. Sim. A Serasa coloca da análise fundamentalista e comportamental. Como a maioria não faz, ela não entende essa responsabilidade. Então, o que você está falando vai muito além do código de ética, vai além da responsabilidade perante as empresas e o sucesso delas em muitas situações. Empréstimo bancário, licitações, cadastros com clientes, cadastros com fornecedor. E a gente precisa ir além, sabe, Roberto? A gente tem a função de promover dentro dos nossos clientes a melhoria do ambiente de processo, para que a gente tenha a informação mais fundamentada. Exatamente. Porque no Brasil a gente não tem uma educação empresarial para o cara virar empresário. Se a gente pensar os nossos clientes Nós somos mais... os professores. Pois é. E se a gente pensar nos clientes mais antigos, eles não têm nem estudo. Eu tenho cliente que não tem o 2º grau, que é milionário, mas era outro mundo. Será que hoje seria assim de novo? Então, sabe... filho de pai rico, neto de pai pobre. Já ouviu esse ditado? Não é errado esse ditado. Pai pobre. Não é? Acho que é isso, né? Filho rico, neto pobre. Não vou nem dizer o bisneto assim. Não entrou. O bisneto já morreu nessa linha. Então, assim, muito importante você falar disso, porque a gente não está falando só de ética como focado no profissional, mas um resultado que isso pode gerar para a sociedade e para a empresa. O risco, né? O risco que passa. E acho que para a gente finalizar, acho que o nosso tempo também está. Eu queria chamar a atenção ainda para algumas outras aqui. Suas maiores preocupações. Né? Apropriação indébita. Cuidado com o adiantamento que você recebe do seu cliente. Documente isso. Faça uma prestação de contas. Gente, demonstre não receba. Vou falar. Não receba. Não receba dinheiro para pagar conta de empresa. Depois que eu fui para o Conselho Federal, eu não pego mais adiantamento de cliente. Não, no regional você já não pegava. No regional eu ainda era menos medroso. Agora eu estou totalmente medroso. Isso é crime de cassação. Crimes contra a ordem tributária. Claro que isso não acontece aqui no Espírito Santo, nem talvez no Brasil, mas... Colocar, põe a DCTF 0 aí que eu não tenho dinheiro para pagar tributo esse mês, no mês que vem eu pago, a gente retifica a DCTF. Crime contra a ordem tributária, isso da Polícia Federal, isso da cassação. Nesse momento, mesmo que você não tenha procuração do cliente, você se colocou como responsável. Se colocou, foi a sua máquina que transmitiu, foi o IP da sua máquina que transmitiu aquela informação. Então, não faça isso de jeito nenhum. Emissão de decore sem base legal, isso está dando cassação, inclusive, porque isso pode ser caracterizado como um crime contra a ordem econômica. Inexecução de serviços contábeis, está lá no seu contrato, tem que cumprir. Mas o cliente não mandou o documento, manda ele embora. Ou exige esse documento, porque você não apurou o tributo, então você não tem a nota.
Você não fez a folha, então você não tem a folha. Você consegue tirar o extrato, você consegue. Então, essa desculpa verdadeira, às vezes, de que eu não... o cliente não mandou o documento, cuidado. Falta de zelo, retenção abusiva de documentos, incapacidade técnica, eu falei isso várias vezes aqui, não sabe fazer, não tem conhecimento suficiente, cuidado, isso é muito sério, pode causar grandes prejuízos. E, para terminar, utilização de certificado digital. Isso aí é cuidado importante. Com isso. Isso tem gerado muito processo, tem gerado muito problema. O certificado não é seu, o certificado também, né? É do cliente, sempre. O certificado é do cliente. Então, mas ele deixou comigo. Vai utilizar, pega a autorização, faz um papelzinho, assina aqui. Pega a autorização para que você está utilizando. Exatamente. E procuração somente para aquilo que você está utilizando. Aquilo não é cheque em branco que você pode utilizar para qualquer coisa. Então, preferencialmente, não utilize. Mas a gente sabe que tem muitos clientes que têm dificuldades. Agora, cerque-se de todos os cuidados que você puder. O Cat, esses dias, realmente, obrigado por você ter falado desses pontos, mas só para contextualizar o que o Roberto está falando, a gente fez uma reunião do GTFAS esses dias, eu estou coordenando lá, né? Uhum. E aí um contador das antigas me ligou logo depois, no dia seguinte. Aí eu atendi, né? Foi logo cedinho, era 7h pouco da manhã. Nossa, você me atendeu, que milagre. Não, você me ligou 7h pouco da manhã, eu vou atender qualquer um, que o cliente só começa a me ligar depois das 9. Aí ele falou assim, Carla, aquilo que você falou ontem ficou intrigado na minha cabeça, porque saiu um decreto no nosso estado sobre a responsabilidade do contador. Decreto formalizando. Quando, claro, você se coloca na posição de corresponsável. Uhum. E aí ele falou, aquilo ficou na minha cabeça, como é que você faz para entregar a ECD? Eu falei, mando para o cliente. Como assim? Eu falei, a recepcionista dele que entrega. Mas você não pega o certificado? Não. Desde quando virou ECD, a gente na TASSO não pega certificado de cliente, nem por procuração a gente entrega. Eu mando o arquivo para ele, a secretária transmite, volta. Eu não sei se a Karina, que está aqui do lado, pegou essa fase lá na TASSO. Não, né? Sentou depois. Mas, por exemplo, volta para a TASSO e a gente transmite com a minha assinatura. Uhum. Não faço a transmissão com a assinatura dele. E aí ele falou uma coisa assim pra mim, dá mais trabalho. Eu falei, dá, mas o meu risco é 0. Meu Deus, entendeu? E aí, dando outro exemplo, eu não sei se você lembra, mas um amigo nosso, lá no Sescom, ele teve bem bloqueado por causa de SPED, por ser procurador, não sei se você sabe. E eu falei, quantas vezes eu avisei nas nossas reuniões de diretoria? Também Quantas vezes eu avisei? E aí a Receita Federal pediu bloqueio dos bens do contador também, no montante até ali de uns 300 mil. Falei, cara, não foi falta de aviso, né? Então, assim, muito importante, e o tema é realmente, assim, muito importante e muito sério, Roberto, né? Parabéns por você ter trago esse tema aqui pra gente, é um privilégio, eu acho que vocês que estão nos ouvindo, que são contadores, que são empresários, que vão nos ouvir, que são funcionários de empresas de contabilidade, prestar bastante atenção, ouvir esse podcast várias vezes, com todas as dicas aqui que o Roberto deu. E a gente estava falando antes de começar isso, que nós já vamos fazer outro sobre risco, né? Que é para as empresas de contabilidade, que é algo que a gente também não faz corretamente dentro das nossas empresas. E aí eu já convidei o Roberto aqui para ele poder falar sobre isso. Mas, Roberto, muito obrigado, né, por você ter falado, levantado esses pontos de atuação. É muito importante quem nos representa trazer para a gente informação, né? Não só de forma, como é que eu vou dizer? Não só de forma institucional, mas de outras formas, como você está aqui agora, né? Porque a gente tem essa obrigação, vamos dizer, né? A gente está lá, você falou uma vez uma frase que eu me lembro bem quando você era presidente. A gente tem privilégio quando a gente está no sistema. Não é por estar, é porque a gente tem a informação. Exato. Né? E quando a gente tem informação, propagar ela é a nossa obrigação. Né? Então, aqui no podcast, a gente faz muito isso. A gente sempre traz, já trouxe aqui, por exemplo, o Camata, que é do Estado, para propagar a informação. Né? Luiz Fernando também, entendeu? Eu acho que a gente tem essa função, né, de gerar conhecimento, transformar esse conhecimento em informação útil. Então, te agradecer pela sua disponibilidade, que eu sei que
com tantas empresas a fazerem esse voluntariados. É difícil. E, no mais, vou pedir a você para voltar para falar de risco. Vamos falar assim, é muito, um tema muito importante, às vezes um tema pesado, né, chato de ficar ouvindo, né? Eu já sei, isso eu já sei, mas nunca é demais. Não fique em cima do muro. O muro é do diabo. Pule para o lado eu gostei bom. Disso. Pule para o lado bom, faça a coisa certa, seja ético, exerça a sua profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica. Feito isso, você vai para o céu. Gente, nada. Gente, a gente volta com mais podcasts da Tasso Conta na próxima semana para vocês. Obrigada.